Deus quer, mas nós temos que querer, porque senão não funciona. Nós dizemos assim, não, em 2025 eu vou mudar, mas se não, você não quiser, Deus vai pegar você a força para fazer isso. Nós temos que querer, e avante com o Evangelho de Cristo. Então a palavra de Deus diz que Deus, Ele tem uma direção para cada um de nós, né? E que nós possamos buscar a Deus dentro da sua palavra. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ajuda-me, Senhor, modifica a minha vida, né? Então a palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele quer mudança em nossas vidas. Diz assim, Deus nos chamou, o Espírito Santo alguma forma começa a trabalhar em nossas vidas para nos atrair a Ele. Então alguma coisa, o Espírito Santo de Deus, Ele tem algo ao olhar para nós, a transformar a minha vida e a tua vida, para atrair a Deus. Como vai atrair a Deus? Como você vai? É fazendo o melhor para Jesus. Quando nós fazemos o melhor para Jesus, nós somos atraídos por Deus. Deus fica com atenção sobre nós. Mas quando a gente faz as coisas para Deus relaxadamente, Deus vai olhar também. Porque os olhos de Deus estão atentos a tudo e a todas as coisas. Então, aqui ele falou que nós estamos num chamado, né? Num chamado, uma forma que Ele começa a trabalhar em nós. Irmãos, irmãs queridas, quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, nós não sabemos nada das disciplinas da igreja. Depois nós vamos fazendo o quê? Aprendendo e tomando forma. Nós vamos aprender a ser crente, andar nos caminhos do Senhor com obediência. É isso que Jesus trouxe a nós aqui hoje, para que nós possamos estudar a palavra no chamado de Deus, para que nós possamos aprender mais de Deus e querer melhorar, mudar. Tá bom? Você está achando bom aquilo que vocês fazem? Melhore. Amém. Melhore, porque Jesus quer que a gente melhore. Amém. Que a gente tenha bom ânimo, que a gente peça a Deus força, peça a Deus coragem, peça a Deus determinação, atitude, para que a gente possa ir avante, pregar o Evangelho. Você imagina uma pessoa pregar o Evangelho e chegar na porta de alguém, ou sair murmurando, reclamando da vida, que a vida não está dando certo, não sei o quê. Isso é gente crente, irmãos. Nós devemos pedir força a Deus, coragem. Senhor, tira de mim aquilo que não é do teu agrado, e me dá renovo, me dá vida plena, me dê sabedoria, Senhor. Diz que quem não tiver sabedoria, peça a Deus. Deus vai te dar, para você fazer o melhor para Ele. Então nós estamos chamados, Deus predestinou você para estar aqui hoje, ouvindo a palavra e dizer, Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero te servir com alegria. Não é servir murmurando, não é servir mais ou menos, é servir com alegria. Vamos fazer tal trabalho, vamos, estou aqui. Pronto, para trabalhar, para servir. Então nós estamos chamados. Só basta nós termos atenção na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que aqueles que Deus chamou, Ele justificou. E a justificação é um presente de Deus. É um valor que Ele nos dá. É um presente de valor que Deus nos dá. Olha, irmão, a justificação, você ser justo diante de Deus. A palavra de Deus diz que quem for justo se justifique ainda mais. A palavra de Deus nos ensina que aquela pessoa que se justifica, que quer ser justo, quer se limpar, é um presente de Deus. Você é um presente de Deus. Amém. Aqui, Glória a Deus. Deus poderoso, você é um presente de Deus, um presente de valor, né? A justificação significa sermos justos, né? E livrar de qualquer condenação. A justificação, quando a gente pede a Deus, Deus limpe o nosso coração, limpe a nossa vida, nós somos justificados. E Deus livre da condenação, né? São perdoados os teus pecados, limpe tuas mãos, recebe uma posição de Deus. Posição. Você recebe aquela posição de você está na liderança, fazer isso, você está na limpeza, fazer isso, você recebe posição diante de Deus. Você está no louvor, aprendendo novos cantos. Você está aprendendo a estudar a palavra de Deus, peça a Deus sabedoria, compre a
mergulhados. A gente fica, porque quando a gente vai orar, a gente está na comunhão com Deus, e ali a gente está falando com Deus, Senhor, mas eu não ganhei uma alma. A gente fica triste. Porque quando a gente serve a Deus, quando a gente conversa com Deus, a gente e aí? Será que eu fui lá nos hospitais visitar os doentes? E aí? O chamado. A palavra de Deus nos diz que nós devemos trabalhar dentro de nós mesmos. Porque em 2024, se eu não fiz isso, mas em 2025, Deus está dando oportunidade a nós de trabalhar em 2025. Chama-se oportunidade. Deus é bom, compassivo, paciente, bondoso, misericordioso. Então Ele nos dá oportunidade. A cada dia que amanhece é a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos melhorar. Amém? Amém. Então a palavra de Deus nos diz que nós temos uma posição, que Deus nos escolheu. Deus procura pessoas que realmente queiram servir com alegria. Deus sempre cumpre as suas promessas, seus propósitos na minha vida e na tua vida. Deus é poderoso. Ele vai cumprir as promessas na tua vida, os propósitos de Deus na tua vida, na nossa vida. E nós, Deus predestinou a cada um, chamou, justificou e glorificou. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, veja só. Eu trouxe o nome de algumas mulheres de fé, de coragem, atitude. Eu vou falar aqui para as irmãs. Nós vamos ver aqui, irmãs, por que estou falando de irmãs? Por causa do grupo que está aniversariando, viu? Mas ela está falando para toda a igreja. Mas agora eu vou chamar nossas irmãs. Que eu disse assim: olha, você sabe de Sara? Sara foi conhecida como uma mulher cheia de fé. Sara, todos conhecem a história de Sara. Ela foi conhecida como uma mulher de fé, desde o problema dela, desde a dificuldade. Mas com 90 anos, deu à luz a um filho. O seu sonho se realizou. Por quê? Porque a Sara tinha fé. E se a nossa fé hoje estiver fraca, se nós estivermos precisando de fé, peça a Deus. Deus, renove a minha fé. Deus, me dê fé. Deus, aumente a minha fé. Irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes nós dizemos que temos fé, mas em qualquer coisa nós já ficamos tristes e abalados. Nós precisamos, queridas irmãs, de fé. Peça a Deus fé. Deus, me dê fé, para que eu possa realizar os meus sonhos, as minhas decisões, o trabalho para te servir, irmãos, porque se a gente não tiver fé, aquela fé plena no Senhor, aquela fé que nós necessitamos tanto, a gente pede, e às vezes a gente não recebe. A palavra de Deus diz: se tiveres fé, tudo que pedires, fazer o quê? Receberás. Então o que nós precisamos? De fé. Vamos pedir fé ao Senhor. É isso? Nós também vimos aqui uma outra mulher chamada Miriam. As irmãs sabem da história de Miriam. Miriam, aquela mulher que era obediente ao Senhor, aquela mulher que cuidava do seu irmão, num propósito de Deus para liderar aquele povo, que era Moisés. Ela cuidava do seu irmão. Então, Miriam, nós vemos Miriam aqui no coração obediente. Grato a Deus. Que nós, todos que estamos aqui, irmãos, devemos ter um coração obediente, um coração grato. Você seja feliz com o que você tem. Chama-se gratidão. Ser feliz, olha, irmão, se você tiver muito, agradeça a Deus. Se tiver pouco, agradeça a Deus. E se não tiver, agradeça a Deus. Porque Deus está contemplando tudo e todas as coisas, vem as nossas necessidades. Só Deus
pode acudir às nossas necessidades. Ninguém mais. Que necessidades? Quando a gente fala necessidade, a gente pensa logo em pão, né? No alimento. Mas a necessidade é aquela quando a gente está com uma depressão. Nós somos a necessidade de Deus. E só Ele. A necessidade, Deus. Sumo. Então tenha um coração obediente. Miriam tem coração obediente a Deus. Irmãos, quando nós temos Deus no nosso coração, nós temos um coração grato, um coração agradecido. Sempre estava, a Miriam sempre estava louvando, cantando, exaltando o nome do Senhor. Ela tinha as dificuldades, mas sempre ela estava louvando a Deus. Como Deus é lindo, né? Deus é tão poderoso na nossa vida. Então, tenha esse coração grato de Miriam, agradecida. Ela sempre tocava tamborim, né? Ela sempre louvava a Deus. Estava louvando. Por quê? Miriam não tinha problema? Tinha sim, mas sempre ela estava louvando. Você não tem problema? Eu não tenho problema. Nós temos muitos problemas. Mas maior do que os nossos problemas é o nosso Deus. Amém. Porque o nosso Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. A palavra de Deus, esse Deus está conosco todos os dias de nossas vidas. Amém? Então tenha esse coração grato, esse coração cheio de louvor, de gratidão ao Senhor. Outra mulher que nós vemos aqui também dentro da palavra de Deus é Maria, mãe de Jesus. A gente vê Maria aqui com humildade. Ela, por ser a mãe do Salvador, ela podia se exaltar. Ah, eu sou a mãe do Salvador. Ah, sou mais que as outras. Não. Maria, a gente vê Maria com humildade. Nós vemos Maria que diz assim: minha alma engrandece ao Senhor. Humildade. Que nós possamos ser humildes na nossa trajetória de vida, no nosso chamado. Nós passamos por lugares difíceis, lugares áridos, sofridos, mas que nós possamos ter humildade. Quando nós temos humildade, Deus habita em nós. Então nós vemos outra mulher aqui, a mulher samaritana. Todos nós conhecemos a história da mulher samaritana, né? Que estava lá no poço, buscar água, todos nós conhecemos. Então aqui nós vemos que essa mulher, ela teve uma confiança em Deus de todo o seu coração. E ela disse: só Ele pode nos fazer novas criaturas. Só Deus pode fazer de nós novas criaturas. Foi o que fez com essa mulher samaritana. Novas criaturas. Renovou a vida daquela mulher. Deu vida plena, vida de conhecimento, de libertação. Então, o nosso Deus pode fazer isso conosco. Ele pode nos dar uma vida transformada, uma vida de conhecimento, de obediência ao Senhor, para que nós possamos viver felizes nessa vida, aqui nesse momento, nesse lugar, né? No lugar lá onde eu moro, onde os irmãos moram, que nós possamos ser o testemunho vivo de Cristo por onde nós passamos. Que as pessoas vejam aquela mulher crente e digam assim: aquela mulher é mulher de Deus. Nós vemos Jesus naquela mulher. Somos parecidos com Cristo, porque testemunhamos o amor verdadeiro de Cristo por onde nós passamos. Então nós devemos ser um testemunho. Como é triste a gente ver uma pessoa dizer como crente: aquilo é um crente enrolando, aquilo é irmã mentirosa, e aquilo é isso e aquilo. Isso é uma tristeza. Mas nós devemos ter essa confiança, ter esse despertamento em conhecer Jesus e obedecer a Jesus. E dizer como é bom ser crente. Ali é uma crente de verdade, ali é um crente de verdade. Nós somos parecidos com Cristo em honestidade, bondade, compassivo. Então busque ao Senhor, peça a Ele que Ele transforme a sua vida, que Ele transforme a minha vida, para que eu seja realmente parecida com Jesus. Amém? Aqui também nós vemos outra mulher por nome Débora. Você lembra de Débora? A minha filha é Débora. É a minha filha Débora. Então, que também foi um voto a Deus, né? E ela veio e é Débora. Então, nós sabemos a história de Débora. Naquele tempo, as mulheres elas não tinham cargo, não tinham
Débora, que ela tinha condições de estar à frente daquele povo, e ela ficou à frente. E através de Débora, muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus. E aqui diz assim: Deus vê mais que as aparências. Que às vezes a gente vê que as pessoas não têm condição nos olhos de cada um. A pessoa não tem condição, mas a palavra de Deus nos ensina que Deus vê mais que as aparências. Deus sonda os nossos corações. É lindo o nosso Deus, não é isso? Não importa quem você é, Deus pode usar você para fazer grandes coisas no chamado. Deus pode te usar para fazer grandes coisas no teu chamado. Amém? Então Deus, Ele é lindo, poderoso. Nós também vimos aqui Esther. Então nós vimos aqui essa mulher guerreira, essa mulher forte. Também ela tinha lá querendo defender o seu povo. E o que fazer? E Esther nos diz: Deus muitas vezes quer de nós atitudes. Amém? Deus quer de nós atitude. Às vezes a gente fica recuado porque a gente não tem coragem de tomar atitude. E Jesus hoje, falando conosco, tome atitude. Deus quer você livre. Deus nos ensina. Esther, aquela mulher guerreira, porque ela fez o que? Ela tomou atitude. Eu vou vencer, porque Jesus está comigo. E ela disse assim: vou ter atitude e vou resolver a situação. Tem atitude. Essa força a Deus. E tem atitude de ser mais que vencedores